Você foi enganado. Se disseram que os brancos foram os opressores da escravidão, você não conhece sua história. Eles não querem que você conheça a história, querem reescrever o que aconteceu. Porque eles têm medo do que as pessoas comuns vão perceber se olharem para trás e verem a mudança que pessoas como nós conseguiram fazer. Eles não querem que você conheça a sua história. Se você conhece sua história, sabe como a escravidão foi abolida e entende a história das pessoas brancas na Grã-Bretanha e no mundo, você saberia que tem algo de que se orgulhar e tentaria defender isso, honrar isso e reagir. Se você acha que é o problema, acaba se acomodando e deixando eles invadirem. E é por isso que este vídeo é fundamental para literalmente todo ser humano que ouviu que ser branco significa oprimir os outros. É uma visão insana do que realmente aconteceu há muito tempo. E lembre-se, se eles não querem que você veja isso, é porque têm medo da verdade. Bem-vindos ao The Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Gente, vocês vão adorar. Eles contaram uma história para você sobre quem você é e de onde você veio. Colonizadores, escravizadores, opressores, e era para você sentir vergonha. Não por algo que você fez, mas por quem você é. Então, não vamos contestar essa narrativa, vamos testá-la. A Grã-Bretanha registrou tudo, vamos conferir os livros nós mesmos. Comece com a pergunta óbvia. Enquanto tudo isso supostamente era feito em nome deles, quem realmente eram seus ancestrais? Aqui está quem eles eram. No ano em que a Grã-Bretanha proibiu o tráfico de escravos, menos de 1 em 10 homens podia votar, e nenhuma mulher. Seus ancestrais podiam ser enforcados por roubar uma ovelha ou enviados para o outro lado do mundo por pequenos furtos, como ocorreu com 160 mil deles. Seus filhos estavam nas minas aos 8 anos de idade e nas fábricas antes do amanhecer. E em Manchester, a idade média de morte em uma família operária era de 17 anos. Jovens de 17 anos acham que têm uma vida difícil, mas essa era a realidade há séculos. Isso é revoltante. Reduzida pelas crianças que nunca chegaram à idade adulta. Então, independentemente do que os poderosos estivessem fazendo, entenda isto primeiro. Seus ancestrais não faziam isso. Eles também estavam submetidos a isso. Isso torna o que aconteceu depois extraordinário. Quando essas pessoas souberam o que era a escravidão, com 800 mil humanos acorrentados sob sua bandeira, entraram em guerra contra isso. Eles não tinham voto, exército nem assento no parlamento. Eles lutaram com o que tinham: um tribunal. Em 1772, um homem escravizado chamado James Somerset foi levado acorrentado para Londres. E um tribunal inglês decidiu que a lei inglesa não podia manter um escravo. Ele saiu livre, uma cozinha. Em 1791, 300 mil famílias simplesmente pararam de comprar açúcar produzido por escravos. Não foi uma marcha, não foi um motim. Uma decisão tomada em mais de 300 mil lares. Viu por que eles não querem que você saiba? Essas pessoas que não podiam votar, perderam a maioria dos filhos e trabalhavam quase como escravas, foram as que resistiram. Hoje temos mais recursos e podemos resistir, mas eles temem que você descubra isso. Uma assinatura. Em 1792, 519 petições chegaram ao parlamento, com 390 mil nomes, e a maioria dessas pessoas não tinha direito ao voto. Uma assinatura era a única voz que a lei lhes permitia. Então eles a usaram, ano após ano, até que o parlamento não pôde mais resistir. Em 1807, a Grã-Bretanha proibiu o tráfico de escravos. O povo pressionou o governo, e mesmo quando os donos de escravos exigiram valor pelos 800 mil, continuaram resistindo. Essas pessoas acabaram pagando esse preço. 20 milhões de libras, cerca de 40% de todo o orçamento anual do governo, uma dívida que o Tesouro afirma só ter sido quitada em 2015. Então, se sua família pagou impostos britânicos antes de 2015, sua família ajudou a comprar a liberdade do mundo. Aqui está a parte para você guardar. Quando a Grã-Bretanha pagou, ela registrou cada reivindicação, 46 mil delas. Em um país de 24 milhões de pessoas, os proprietários de escravos estão numa lista, uma lista de verdade. Você pode pesquisar isso hoje. Seus ancestrais não estão nela, eles estão do lado de lá do livro Razão. Eu odeio usar produtos na pele porque não gosto de sensação grudenta ou poros entupidos, só quero me sentir limpa. Sei que não ter cuidados faciais é quase um crime. Mas agora que encontrei a OneSkin, talvez eu precise admitir que estive errada o tempo todo. Olha, eu ainda não sou velha, mas ultimamente tenho notado uma diferença na minha pele, que decidiu que está na hora de envelhecer. E isso é muita, muita falta de educação. Após insistência das minhas amigas, decidi experimentar e agora sou outra pessoa. Não divulgo nada em que não confio. Vocês já sabem, mas sério, vejam só. O que acham?
não é só minha experiência. A OneSkin tem mais de 10 mil avaliações 5 estrelas e agora é líder em longevidade da pele. A internet faz parecer que você precisa de uma rotina complexa para ter uma pele bonita, mas isso não é verdade. Criado a partir de mais de uma década de pesquisas sobre longevidade, o peptídeo OZO1 da OneSkin comprovadamente combate os sinais visíveis do envelhecimento, ajudando você a conquistar uma pele mais saudável agora e ao longo do tempo. Aproveite 15% de desconto em OneSkin por tempo limitado com o código MEIRA em oneskin.co/MEIRA. São 15% de desconto oneskin.co com o código MEIRA. Depois da compra, eles vão perguntar onde você ouviu falar deles. Então, por favor, apoie nosso programa e diga que fomos nós que indicamos. Com os milhões que pagaram para acabar com isso, então a Grã-Bretanha fez algo que nenhuma nação jamais havia feito. Ela combateu a escravidão em todos os lugares. Você entende que a maioria dos ingleses, seus ancestrais, foram os que acabaram com a escravidão? Eles pararam de consumir açúcar, eles assinaram petições, eles pagaram por isso com seus impostos. Essa é a história que eles não querem que você saiba. Porque se você souber, de repente pode se orgulhar de quem você é, não é? E se você se orgulha de quem você é, então vai lutar por quem você é agora. Mas eles não querem isso, eles têm medo disso. Então eles dizem que você é o problema, você é o problema, você é o problema. De 24 milhões de pessoas, 46 mil eram o problema. Provavelmente isso não envolvia sua família e seus ancestrais foram os que acabaram com isso. Eles acabaram com isso na Inglaterra, o que já é incrível, e lutaram contra o governo pelo sistema jurídico. E você ainda vai descobrir o que mais fizeram. E sim, se você está se sentindo orgulhosa, deveria mesmo. Desde 1808, a Marinha Real mantinha um esquadrão na costa da África Ocidental com a missão de acabar com o tráfico de escravos. Durante mais de 60 anos, ela interceptou 1.600 navios negreiros e libertou 150 mil pessoas no mar. Cerca de 1.600 marinheiros morreram fazendo isso, a maioria deles por doenças. Filhos de estivadores, filhos de tecelões, costurados em lonas de vela e enterrados a 6.400 quilômetros de casa. Os proprietários ficaram com um livro-caixa. Os marinheiros ficaram com o mar. Eles não pararam na África. Durante séculos, corsários da barbárie capturaram europeus em suas próprias aldeias e os venderam no norte da África. Em 1816, a Marinha Real navegou até Argel e pôs fim a isso. Quando o Brasil manteve o tráfico em curso, a Marinha queimou os navios negreiros onde eles estavam. Quando um rei de Lagos seguiu vendendo pessoas, a Grã-Bretanha o depôs. Quando o algodão americano colhido por escravizados chegou a Lancashire, os operários preferiram passar fome a fiá-lo. E em 1896 veio o último ato, uma guerra em Zanzibar que durou 38 minutos. No ano seguinte, a escravidão foi abolida por decreto. Hoje, quase todas as nações do mundo proíbem a escravidão. Onde ela sobrevive, ela se esconde. Essa luta ainda não acabou. Mas o mundo que a enfrenta precisou ser construído. E ele foi construído em grande parte às custas dos britânicos e em grande parte pelas mãos dos britânicos, pelas mãos de pessoas que nunca possuíram ninguém. Por que você nunca ouviu falar disso? Pois, num passado ainda na memória dos vivos, a história foi reescrita. O comércio continuou nos livros didáticos e deve mesmo estar lá, mas tiraram da história a luta contra ele. Você aprendeu sobre o crime, mas não sobre a cura. A vergonha, mas nunca o custo que sua família teve para resolver isso. Mas o registro não se importa com o que a história diz. O registro diz que o mundo que proibiu a escravidão só passou a existir graças a britânicos comuns, professores, tecelões, mineiros e marinheiros em suas mortalhas de lona, a 6.400 quilômetros de casa. Os poderosos exploraram o mundo. Eles exploraram primeiro seu próprio povo, e foram essas pessoas que acabaram com a escravidão. Você aprendeu sobre a vergonha, nunca o orgulho. Eles apagaram seus ancestrais da história. Nós ensinamos o que eles querem que você esqueça, história por história, nome por nome. Saiba mais em proudofus.com.uk/proudofus.com.uk support. Junte-se a nós. Tenha orgulho de nós. Quero dizer... Você quer que seus filhos aprendam essa história. Se todos os jovens na Inglaterra vissem este vídeo, de repente deixariam de se interessar em permitir invasores. De repente, eles não sentiriam mais que precisam apenas ficar ali se sentindo culpados e sem orgulho da bandeira, de quem são ou do que representam. Eles se sentiriam ligados ao passado e orgulhosos do que poderiam construir no futuro, por isso não te contam. É muito importante lembrar que se você está ouvindo propaganda que te desmoraliza, que tira sua esperança, que faz você se sentir como se fosse o problema,
É bem provável que alguém lá fora queira que você fique fraca, quer que você fique confusa, para que possam entrar e tomar o seu lugar. Não deixem que essa seja a história da Inglaterra, gente. Não deixem que essa seja a história do mundo. Por toda parte, as sociedades ocidentais estão sendo desmoralizadas por quem as odeia de fora. Por quê? Porque uma sociedade desmoralizada é uma sociedade fácil de conquistar. Nunca, 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 nunca se esqueça disso. Obrigada pela sua atenção a este assunto.